Os filósofos herméticos de todos os tempos têm sustentado a convicção, baseada em 70.000 anos de experiência, de que a matéria, devido ao pecado, torna-se, com o passar do tempo, mais grosseira e mais densa do que era quando da primitiva formação do homem. No princípio, o corpo humano era de natureza semi-etérea, e antes da queda, a humanidade comunicava-se livremente com os universos invisíveis. Mas, depois, a matéria tornou-se uma formidável barreira entre nós e o mundo dos espíritos. As mais antigas tradições esotéricas também ensinavam que, antes do Adão místico, muitas raças de seres humanos viveram e morreram, cada uma dando por sua vez lugar a outra. À medida que o ciclo prosseguia, os olhos dos homens foram mais e mais se abrindo, até o momento em que ele veio, tanto quanto os próprios Elohim, deuses ou homens celestes, a conhecer o bem e o mal. Depois de alcançar o seu apogeu, o ciclo começa a retroceder. A natureza forneceu ao homem vestes de pele, e o Senhor Deus os vestiu. A preexistência de uma raça mais espiritual do que a que pertencemos atualmente pode ser reconstituída desde as mais antigas tradições de quase todos os povos. Os primeiros homens figuravam como uma raça dotada de uma visão ilimitada e que conhecia de imediato todas as coisas. Platão descreve admiravelmente no Fedro o estado anterior do homem, e aquele ao qual ele há de retornar, antes e depois da perda das asas, quando ele vivia entre os deuses, e ele próprio era um deus no mundo aéreo. Desde a mais remota antiguidade, as filosofias religiosas ensinaram que todo o universo estava repleto de seres divinos e espirituais de diversas raças. De uma delas, no correr do tempo, proveio Adão, o homem primitivo. É fato que as naturezas internas e externas do homem eram perfeitamente conhecidas pelos antigos andrólogos, aqueles que estudavam as ciências do homem. Eles dividiam os intermináveis períodos da existência humana sobre este planeta, em ciclos, durante um dos quais a humanidade gradualmente atingiu o ponto culminante da mais alta civilização, e gradualmente recaiu no mais abjeto barbarismo. A altura a qual a raça, em sua fase progressiva, muitas vezes chegou, pode ser francamente presumida pelos maravilhosos monumentos da antiguidade ainda visíveis, e pelas descrições dadas por Heródoto de outras maravilhas de que não restou nenhum traço. A teoria da cosmologia dos números que Pitágoras aprendeu dos hierofantes egípcios é a única capaz de reconciliar matéria e espírito, e de fazer com que uma demonstre matematicamente a outra. Os números sagrados do universo em sua combinação esotérica resolveram os grandes problemas e explicam a teoria da radiação e o ciclo de emanações. A harmonia e a uniformidade matemática da evolução espiritual e física foram elucidadas exclusivamente nos números universais de Pitágoras, que construiu seu sistema inteiramente com base na chamada fala métrica dos Vedas hindus. Platão, ardente discípulo de Pitágoras, adotou tão completamente este sistema, a ponto de sustentar que o dodecaedro foi a figura geométrica empregada pelo demiurgo, grande arquiteto do universo, ou o supremo poder para edificar o universo. O número 4, de que o dodecaedro é triplo, era tido como sagrado pelos pitagóricos. É o quadrado perfeito e nenhuma das linhas que o limitam cruza outra em qualquer ponto. Todos os poderes e todas as grandes harmonias da natureza física e espiritual repousam no quadrado perfeito. E o nome inefável daquele que, de outro modo, permaneceria indizível, era substituído pelo número sagrado 4, o mais inviolável e solene juramento entre os antigos místicos, a Tetractis. Não houve um só filósofo de alguma notoriedade,
que não tenha sustentado a doutrina da metempsicose, um tipo de reencarnação mais abrangente, tal como foi ensinada pelos brahmanes, pelos budistas, e mais tarde pelos pitagóricos. Orígenes e Clemente de Alexandria, Sinésio e Calcídio, todos acreditavam nela. Os gnósticos, reconhecidos incontestavelmente pela história como um grupo de muito refinados, eruditos e esclarecidos homens, todos professavam a crença na metempsicose. Esses filósofos sustentavam, como os hindus, que Deus infundiu na matéria uma porção de seu próprio espírito divino, que anima e move cada uma das partículas. Eles ensinavam que o homem tem duas almas de natureza diversa e totalmente distinta. Uma é perecível, a alma astral, ou o corpo fluídico interno. E outra é incorruptível e imortal, a porção do Espírito Divino, essência divina, eu superior. Ensinavam que a alma astral ou mortal morre a cada mudança gradual no limite de toda nova esfera, tornando-se com cada transmigração mais purificada. O homem astral, por mais intangível e invisível que possa ser aos nossos sentidos mortais e terrestres, é ainda constituído de matéria, embora sublimada. Aristóteles acreditava que as almas humanas são emanações de Deus, e que elas são finalmente reabsorvidas na divindade. Zenão, o fundador do estoísmo, ensina que existem duas qualidades eternas em toda a natureza, uma, ativa, ou masculina, e outra, passiva, ou feminina. A primeira é éter puro e sutil, ou espírito divino. A outra é em si mesma totalmente inerte, até a sua união com o princípio ativo. O espírito divino, ao agir sobre a matéria, produz o fogo, a água, a terra e o ar, e é o único princípio motor de toda a natureza. Os estoicos, como os sábios hindus, acreditavam na absorção final. Nos mais antigos documentos que hoje possuímos, os Vedas e as leis de Manu, encontramos muitos ritos mágicos, praticados e permitidos pelos brahmanes. O Tibete, o Japão e a China ensinam até hoje o que ensinavam os antigos caldeus. O clero desses respectivos países prova, além disso, o que eles ensinam. Ou seja, que a prática da pureza moral e física, e de certa austeridade, desenvolve o poder total da alma para a autoiluminação, concedendo ao homem o controle sobre o seu próprio espírito. Tais práticas lhe dão um verdadeiro poder sobre os espíritos elementares, que lhes são inferiores. A magia é tão antiga quanto a humanidade. É tão impossível indicar a época de seu início, como fixar o dia em que o primeiro homem nasceu.